gente. Meu nome é Danilo, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e estudo no Instituto Federal do Sul de Minas. Nessa minha videoaula, irei abordar sobre as listas de controle de acesso, como elas funcionam e para que servem. Listas de controle de acesso são políticas de segurança adotadas por administradores de rede a fim de parar ou liberar um tráfego específico ou controlar o tráfego da rede. Também são conhecidas como ACLs. É uma lista sequencial de instruções de negação ou permissão que se aplicam a endereços ou protocolos de camada superior. As ACLs fornecem uma forma eficiente de controlar o tráfego dentro e fora da rede. Administradores utilizam essas ACLs para dar controle dentro da rede ou fora. Por exemplo, uma firma possui duas redes. Uma rede com a faixa IP 192.168.1.0/24, que são 10 máquinas da administração. A segunda rede com faixa de IP 192.168.2.0/24, que são 20 máquinas de outros setores da firma. Essas duas redes são ligadas por um roteador. O gerente da parte administrativa notou que alguns arquivos sigilosos estão sendo visualizados em todos os computadores. Vendo essa situação, ele pediu para ocultar a rede administrativa da rede dos setores. O administrador da rede criou uma ACL no roteador para que ocorresse o bloqueio das máquinas. O que ele fez foi desligar a comunicação de uma rede com a outra. O que é máscara coringa? Máscara coringa é uma maneira utilizada para poupar tempo e facilitar a configuração das ACLs. Uma máscara coringa é composta por 32 bits, também dividida em 4 octetos. A diferença entre a máscara coringa e a máscara de subrede é que o 0 da máscara coringa representa verificar o octeto correspondente e o 255 representa descartar o octeto. Um exemplo seria: no endereço IP 192.168.1.29, com máscara coringa 0.0.0.255, significa verificarmos os 3 primeiros octetos e descartarmos o último. Então, nesse endereço IP, seriam verificados os números 192.168.1 e o 29 ficaria de fora, ele não seria verificado. Vamos entender um pouco mais. Utilizando a história que contei um pouco acima, fica fácil o entendimento. Nas ACLs dessa firma, vai existir uma que bloqueia as máquinas dos setores de acessar as máquinas da administração. A ACL precisa saber quais máquinas serão bloqueadas. Como existem 10 máquinas, o administrador irá utilizar a máscara coringa. Utilizando essa máscara, ele irá negar o acesso vindo dos setores em direção à rede administrativa com apenas uma linha de código. A máscara ficará 0.0.0.255 na regra de bloqueio de acesso. Assim, quando o roteador receber uma requisição da rede 192.168.2.0, ele já irá saber que os computadores que têm esses 3 primeiros octetos não poderão acessar os computadores da administração. Tipos de ACL. Existem especificamente 3 tipos de lista de acesso, que são lista de acesso IP padrão, lista de acesso IP estendida e lista de acesso com nome. ACL IP padrão é o primeiro e mais simples tipo de bloqueio de pacotes em uma rede. O funcionamento básico da ACL consiste em capturar o IP de origem do pacote e fazer uma comparação com as regras existentes em sua tabela montada pelo administrador de rede. A primeira regra combinada encerra a busca sequencial na lista de acesso e uma ação é executada. Caso não se combine com nenhuma regra, o pacote é descartado em função da regra deny-n, implícita no final da lista de acesso. Deny-n significa bloquear tudo ou negar tudo. Nesse exemplo, temos o comando access_list, a identificação da ACL, que seria um tipo número de ID, a ação a ser executada, que seria negar o endereço de origem, que pode ser um gateway, e máscara invertida, que também conhecemos como máscara coringa. ACL IP estendida é uma evolução das ACLs IP padrão. No entanto, o funcionamento básico das ACLs estendida permanece inalterado, ou seja, a primeira regra combinada encerra a busca sequencial na lista de acesso e uma ação é executada. Caso não se combine com nenhuma regra, o pacote é descartado em função da regra deny-n,
implícita no final da lista de acesso. A principal vantagem das listas estendidas é o fato das regras não trabalharem apenas com endereços de origem. É possível trabalhar com endereço de origem, endereço de destino, tipo de protocolo utilizado, porta de origem e porta de destino dos pacotes. A sintaxe do comando é a seguinte. Então, nós temos o comando, o access list, a identificação da ACL, que aqui está no caso 10, a ação a ser executada quando a regra combina com o pacote, que no caso deny, ou então vai bloquear ou negar, o protocolo de bloqueio que vai ser o IP, aqui tem o endereço de origem, que temos o gateway 192.168.2.1, que é o gateway da rede dos setores, a máscara de Coringa, o endereço de destino, que é o gateway da rede dos administradores, 192.168.1.1, e a máscara. A CL com nome. Esta lista permite que sejam atribuídos nome em vez de números às listas de acesso. A principal vantagem desse tipo de configuração está na identificação da lista, ou seja, podemos atribuir um nome que seja relacionado diretamente à função desta lista. Isto facilitaria muito a identificação. Por exemplo, o administrador de rede cria uma ACL bloqueando o acesso dos computadores administrativos. Esta lista recebe o número 105. Passando alguns meses, há necessidade de alterar algum parâmetro nessa regra. Vai ser difícil para o administrador de redes saber qual é o número dessa ACL. Se no lugar de números colocar palavras, facilitaria para o administrador encontrá-las. Nele poderia, por exemplo, nomear a ACL de BAD. Fica fácil a identificação. Temos aqui o comando, a identificação da ACL que está com BAD ou bloqueia administrador. Temos a ação a ser executada, que é deny, de nega, negar. Temos o protocolo a ser filtrado. O endereço de origem, que é o gateway da rede dos setores. A máscara Coringa. E o endereço de destino, que é o gateway da rede administrativa. E a máscara. Bom, gente, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Aproveito para dizer que todas as imagens utilizadas nesse slide foram retiradas da internet. Abraço a todos, até mais!